Shazam, a Fúria dos Deuses, 133 milhões de dólares. Flash, 268 milhões de bilheteria mundial. Besouro Azul, no seu primeiro fim de semana, 43 milhões de dólares. Quando o ano de 2023 da DC começou, ninguém realmente imaginava que seria um ano tão difícil envolvendo a bilheteria. Afinal, a gente está passando pelo terceiro flop seguido no ano, e se a gente considerar os outros filmes da DC antes de 2023, Adão Negro também flopou, só que assim, ó, até o filme do Adão Negro, essa queda de bilheteria não era assim tão acentuada. E se você quisesse ver o copo meio cheio, você até pode dizer que o filme do Adão Negro deu uma subida no gráfico de bilheteria da DC que vinha caindo. Isso se você quiser ver o copo meio cheio. Só que assim, ó, entre o filme do Adão Negro e o filme do Shazam, Fúria dos Deuses, aconteceram vários episódios realmente importantes envolvendo a gerência da DC. Entre elas, o anúncio do retorno do Henry Cavill, o anúncio do James Gunn sendo co-CEO do DC Studios, e logo depois a confirmação mesmo de que o Henry Cavill não iria continuar como Superman. E bem no finalzinho de janeiro e início de fevereiro, o James Gunn revelou os seus planos pro seu universo compartilhado do DCU. E, coincidência ou não, desde que teve esse anúncio dos novos projetos do soft reboot que ele queria fazer, os projetos que estavam nesse ano começaram a ir muito mal de bilheteria. Será que existe uma correlação nisso? Revelar a existência do DCU do James Gunn, revelar que vai ter um soft reboot, vai ter um novo filme do Superman com um novo ator, e que a grande regra do universo da DC iria mudar com os filmes a partir do primeiro filme do Superman Legacy, isso acabou prejudicando mais do que eles estavam esperando Shazam, Flash e Besouro Azul? É o que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então, galera, comentem aqui o que vocês acham que aconteceu e qual o principal fator da queda da bilheteria dos filmes da DC nesse ano. A primeira coisa que eu acho que é importante falar é que quando o James Gunn fez esse vídeo aí e divulgou o Superman Legacy, divulgou Batman Brave and the Bold, divulgou Supergirl, divulgou Monstro do Pântano, eu acredito fielmente que ele fez com a melhor das intenções. Porque assim, ó, ele tinha acabado de chegar na DC, ele estava escrevendo o planejamento dele, começou a fazer um monte de coisa, começou a colocar um monte de projeto. Vamos nos colocar no lugar do James Gunn aqui. O cara foi colocado como co-CEO em novembro e falaram pra ele: ô James Gunn, você pode fazer o projeto que você quiser na DC, tá? A chave desse carro é seu. Se você quiser pilotar 500 km por hora em autoestrada, você pode. E bem, aí o James Gunn, ele se empolgou. Como qualquer outra pessoa que é fã da DC ficaria empolgada numa situação como essa. Não tem, gente. Se você recebe a chave mestra do universo da DC nos cinemas, e você pode fazer o que você quiser, e se você é realmente muito fã de DC, o que o James Gunn é, ele é muito fã, cara, é capaz dele ter feito o planejamento todo em 3 dias e noites, sem dormir, de tão empolgado que ele deve ter ficado. E eu acredito fielmente nisso. Ele pegou parte do controle do universo que ele já tinha, que era aquele negócio do pacificador, levou isso para o seu novo universo e começou a escrever o novo universo em cima para adaptar as coisas que ele já tinha com o que ele vai fazer e com o que ele ganhou o poder. Entre uma dessas coisas, o filme do Superman. Ele provavelmente identificou os mesmos problemas que a gente, os fãs, já estavam identificando lá em novembro, que era aquele negócio do desgaste do universo do DCEU. E é por isso que o primeiro projeto que ele realmente começa a fazer como roteirista e diretor é o Superman Legacy. E em paralelo, no momento que ele está escrevendo esse filme, ele também está fazendo o planejamento do universo compartilhado. Enquanto ele está fazendo o Superman, ele, ok, o Batman aqui, vamos, Batman Brave and the Bold, Batfamília, filme do Batman Brave and the Bold aqui, dentro do planejamento que ele estava fazendo. Com certeza ele estava fazendo mais ou menos assim. E aí o que acontece? Eu acredito que ele fez o planejamento de boa parte do universo dele. O desenho geral do que ele quer fazer, com certeza isso já está pronto. E os projetos também. E então ele, com tudo isso, mais de 5, 6, 7 projetos nas mãos, e o filme do Superman Legacy, ele sabia que ele tinha que divulgar isso. O primeiro motivo de que não seria segredo por muito tempo. Todo esse planejamento aí que ele fez, se ele não tivesse divulgado ali entre janeiro e fevereiro, teria vazado em algum momento. Com certeza teria vazado. E o segundo motivo que eu acho que levou ele a anunciar é a questão de que ele queria ter o poder de anunciar. Afinal, ele é o co-CEO criativo da DC. Porque ele, como qualquer outro criador de filme, de roteiro, ele quer que as pessoas comentem o que você está fazendo. Isso é óbvio. E além disso, nas redes sociais,
todo mundo cobrava ele. Ô, James Gunn, não vai divulgar seu planejamento? Ô, James Gunn, mas vai ser uma bagunça, você tá aqui há 2, 3 meses e você ainda não anunciou nada? Sabe, esse tipo de cobrança diariamente ele estava sofrendo no Twitter. Todos esses fatores levaram ele a anunciar os projetos de dezembro a janeiro. E aí, com a melhor das intenções, ele divulgou. E nós aqui, os fãs, ficamos super, hiper, mega hypados. Principalmente ali com o Superman Legacy. Não tenho dúvida. O James Gunn no vídeo ainda tomava todo um cuidado de dizer, né, que os projetos desse ano, principalmente ali o filme do Flash, seriam projetos que estariam ligados com o que ele quer fazer. Só que o problema é que esse vídeo acabou gerando um efeito colateral. As pessoas ficaram tão empolgadas, mas tão empolgadas com Superman Legacy e o Flash, e toda a atenção foi para esses dois. O Flash, porque ali entre janeiro, fevereiro e março, o Zaslav falava que era o melhor filme que ele viu na vida, o James Gunn falava que era o melhor filme do ano, e era um filme que estava adaptando parcialmente o Flashpoint, e um hype se formou em cima do filme do Flash de que seria, o melhor filme desde Cavaleiro das Trevas, que era o que estavam falando. Foi o que se falou lá depois da CinemaCon. Mas antes do Flash tinha Shazam Fúria dos Deuses. E o Shazam Fúria dos Deuses, ele começou toda errada a sua divulgação, porque o Zachary Levi se envolveu em algumas polêmicas antes do lançamento do filme. Quando o filme saiu, a grande maioria da mídia e do público não gostaram do filme. A bilheteria de estreia foi fraca, o Zachary Levi estava metido numa polêmica, depois ele abriu uma live e começou a jogar a culpa em todo mundo, sobrou até pro coitado do John Wick, que não tinha nada a ver no meio disso. E soma-se a isso o cinema score baixo e um hype baixo pro filme do Shazam. Por quê? Porque os trailers nunca venderam, o vídeo do James Gunn em nenhum momento meteu hype pro filme do Shazam. Aliás, ajudou a tirar o hype do Shazam, porque o hype de verdade foi pro Flash e o Superman. E pra piorar, depois que o filme do Shazam 2 saiu, a polêmica do Zachary Levi era tão grande que ninguém da DC confirmava que o Zachary Levi iria continuar no DCU do James Gunn. O próprio Zachary Levi não sabia se ele ia ficar. Então, nos 3 filmes que a gente teve da DC esse ano, o Shazam foi sim afetado pelo vídeo do James Gunn. Mas, na minha opinião, esse não foi o principal fator do filme ter ido mal. O fator extra-campo do Zachary Levi, o filme ser mal recebido e o próprio público fã da DC não gostar, foi o que realmente enterrou esse filme para não ir bem. A parcela de contribuição do vídeo do James Gunn, para mim, foi pequena. Mas com certeza teve um pouquinho, porque como o James Gunn falou que o Flash ia ser um reboot, desde aquele momento ficou em aberto se o próprio Zachary Levi iria continuar nos futuros filmes de DC. E aí a gente leva esse pensamento para o público em geral. Por que eu vou ver esse filme no cinema se o ingresso custa R$40, a mídia não gostou e o próprio ator principal não sabe se vai continuar e tá xingando todo mundo nas lives? Acabou a divulgação do Shazam ali. Acabou. Só que o fã da DC, ele tinha um alento nesse momento, que era o filme do Flash. As pessoas já imaginavam que o filme do Shazam 2 iria ir mal de bilheteria. Porque se o filme do Adão Negro, que tinha o The Rock, não foi muito bem, imagina o do Shazam, que não era tudo isso. O que o fã da DC não esperava era que o flop iria repetir com o filme do Flash. Até porque, um mês depois do lançamento do Shazam, a gente foi pra CinemaCon. Filme do Flash exibido na CinemaCon. O que se falava então naquele momento? Ah, mas a Warner tá muito confiante com esse filme do Flash. Vai exibir esse filme 2 meses antes para um monte de jornalista ver na CinemaCon, não são nem os fãs, são os jornalistas lá, e o filme vai ser aclamado por isso, e com isso vai gerar um super hype pro filme do Flash, e as pessoas vão assistir aos montes quando o filme sair no cinema. Vai dizer que você não escutou isso de uns 15 youtubers. Eu lembro que eu falei isso e eu vi outros youtubers falando a mesma coisa. Porque no papel, a estratégia da Warner me parecia correta, sabe? E como o filme do Flash saiu e ele foi muito aclamado na CinemaCon, muita gente gostou, o hype do Flash, que já era alto por causa do vídeo do James Gunn e por causa dos trailers do filme, aumentou ainda mais. No mês seguinte, ali em maio, a Warner começou a fazer uma estratégia muito vida louca, que era de fazer muitas exibições para fãs totalmente de graça do filme do Flash nos Estados Unidos e em alguns outros países. Então o que acontecia é que você tinha fãs da DC assistindo o filme quase um mês antes. E esses fãs da DC que foram assistir o filme, praticamente todos dizendo que o filme era maravilhoso, 10 de 10, melhor filme
desde Cavaleiro das Trevas. Eu tô enfatizando esse melhor filme desde Cavaleiro das Trevas porque é importante depois quando o filme do Flash sair. Essa estratégia da Warner também foi uma estratégia diferente, porque ela teve que encontrar uma outra maneira de divulgar o filme, porque ela se viu no meio de um outro filme que a estrela principal não podia dar entrevista antes, e que estava envolvido em meio a muita polêmica também. Digamos assim, a Warner teve que acionar o seu marketing criativo para tentar resolver alguma coisa com esse filme. E ela entendeu que os fãs poderiam fazer esse hype pré-filme e, a partir daí, convencer as pessoas a assistirem um filme no cinema. Percebam que até o lançamento do filme do Flash, o hype pro filme do Flash estava bem alto. Ou pelo menos a gente achava que estava. Mas aí a gente chega no fatídico dia do lançamento do filme do Flash, que realmente não foi bom. Os números da bilheteria foram fracos, principalmente para um filme desse tamanho, que naquele momento a gente imaginava que custava 200 milhões de dólares. E com uma estreia tão ruim de bilheteria, ficou bem na cara que o filme do Flash também seria um flop da DC. E a própria mídia, que em abril tinha amado o filme do Flash, quando a gente foi ver pra valer na hora de dar a nota, não era de fato o melhor filme da DC desde o Cavaleiro das Trevas. E aí, quando esse filme, que tava com um hype bem grande por causa da sua qualidade e expectativa de reboot, ele não alcança esse objetivo, o marketing que tava levando tudo no hype do reboot do melhor filme desde o Cavaleiro das Trevas, ele se inverte. Porque não é o melhor filme da DC desde Cavaleiro das Trevas, e também o filme não funciona tão bem assim como o reboot. A gente vê o filme ali, e até mesmo os fãs não conseguem ver como que esse final se encaixava, né, no plano do reboot do James Gunn. E isso sem falar do outro fator que gerou muita discussão em cima desse filme, que foi o CGI. O CGI do filme do Flash virou a muleta para falar mal do filme do Flash. E com todos esses fatores negativos, a única coisa que talvez fosse positiva que poderia alavancar o filme do Flash seria a questão do universo. Como que esse filme se conecta no universo do DCU. Mas ninguém sabia como ele se conectava. No final das contas, o filme do Flash, embora tivesse um roteiro bom, tivesse 2 Batmans, 3 Batmans na verdade, nem nisso conseguiu salvar o filme de ser criticado, o que resultou num flop. E agora, quando a gente olha de frente para trás, em retrospectiva, a gente percebe que aquele vídeo do James Gunn prejudicou também o filme do Flash. Mas não foi só culpa do vídeo do James Gunn. Foi toda a estratégia de marketing voltada para esse filme. De dizer que era o melhor filme de todos os tempos de super-herói, sendo que ele não era. Uma expectativa para um filme 10 de 10 e no final é um filme 7 de 10, na melhor das hipóteses 8 de 10, na pior das hipóteses 6 de 10, isso gera frustração. E frustração num filme que não é tudo isso, baixa o filme. No final das contas, toda a estratégia de marketing associada ao filme do Flash colaborou para o fracasso desse filme também. Ignorando ali a parte técnica envolvendo o CGI, que aí são outros 500 e é uma outra história de vídeo. Mas bem, a gente sai do filme do Flash e o hype do universo DC tá tipo o mais baixo possível. Nunca esteve tão baixo. O hype, a expectativa, cai tudo. E os fãs da DC, fãs de quadrinhos, fãs de uma forma geral de filme de super-herói, eles olham pro próximo filme da DC e é o Besouro Azul. E tem uma frase que eu tenho certeza que, tipo, 70% da população mundial falou depois do filme do Flash. Se o filme do Flash foi ruim, imagina o filme do Besouro Azul. E a Warner, a DC, como é uma empresa que não é burra, ela reavalia o que está acontecendo. Ela está observando a reação das pessoas com Shazam e Flash. Tanto é que depois do filme do Flash, ela muda um pouco de discurso. Ela tenta, de fato, desassociar DCEU de DCU. E tenta deixar bem claro que o Besouro Azul é um personagem do DCU. O que a Warner tá tentando fazer aqui? Ela percebeu que a água tá subindo, já tá batendo na coxa, e ela tá fazendo uma avaliação. O DCEU fracassou. Todos os filmes que a gente fazia de DCEU não vai dar dinheiro porque o hype para esse universo morreu. E isso é verdade, isso ficou muito evidente ali no filme do Flash. Só que ao fazer isso, ela também evidencia o que o vídeo do James Gunn fez, o tal do efeito colateral que eu falei antes, que não estava visível, mas estava lá, era latente. A gente que não conseguia enxergar, a gente só conseguiu enxergar mesmo depois do filme do Flash. De que o hype pro DCEU morreu. E aquele vídeo do James Gunn matou o hype para filmes de DCEU. Talvez não diretamente, mas indiretamente sim. E aí a DC, ela faz esse diagnóstico que, na minha opinião, é o correto. DCU flopou, aposta no DCU, DCU. Diz que o Besouro Azul é do DCU. Beleza, só que ao mesmo tempo ela não pode dizer que isso é um filme de DC
de universo do James Gunn, primeiro porque ela não tem certeza se esse filme vai ir bem de bilheteria. Porque com certeza a Warner já esperava que esse filme do Besouro Azul fosse flopar. Então ela queria vincular a imagem do DCU sem de fato vincular totalmente ao DCU. O problema de fazer isso é que isso gera um pouco de confusão, ruído entre as partes. Algumas pessoas acham que isso é só uma estratégia para tentar fazer a bilheteria subir. Outras pessoas não acreditam no discurso porque ficam falando de que mas se esse filme for ruim, eu duvido que esse Besouro Azul vai aparecer no DCU do James Gunn. Ou uma pessoa mais otimista poderia entender que sim, eles estavam falando a verdade e que pertence ao DCU, só que eles não queriam dizer totalmente naquele momento, porque eles não sabem o que iria acontecer. De qualquer jeito, a DC tentou vincular o Besouro Azul ao DCU do James Gunn. Se isso ia ser suficiente ou não para o filme do Besouro Azul fazer muito dinheiro, isso não tinha como saber naquele momento. E com isso, a gente chega em julho, James Gunn já tinha divulgado ali a lista do Superman Legacy, o hype do filme do Superman Legacy tinha subido de novo, e as pessoas já estavam na mentalidade de quero ver logo o Superman Legacy. Mas ok, vamos ver esses projetos que tem no meio do caminho, vamos ver o Besouro Azul. Sabe, vai ver com aquele hype baixo, esperando pouca coisa, o que na verdade é bem bom, porque se o filme for nota 7 e você é surpreendido com o filme nota 7, ele acaba virando um filme nota 8, sabe? E que foi exatamente isso que aconteceu no filme do Besouro Azul. O filme do Besouro Azul, ele tem uma recepção boa e até mesmo surpreendente, até porque no Rotten Tomatoes é a melhor avaliação agregada ali de muito tempo, ignorando o filme do The Batman. Então, sim, isso contribuiu a favor, por um certo hype pro filme do Besouro Azul, só que também teve um outro problema no filme do Besouro Azul, a greve ali dos escritores e dos atores. De novo, mais um filme da DC no ano, que a Warner e a DC não consegue fazer o marketing direito. Shazam teve problema com Zachary Levi, Flash teve a questão Ezra Miller, Besouro Azul, a greve. Pelo menos nos Estados Unidos, não deu pra fazer marketing decente com 3 filmes da DC. E claro que isso prejudicou. Mas também não vamos ignorar o fato que a DC também teve muito pouco marketing para esse filme. Mesmo podendo fazer pouco, ela fez pouco também. Não dá para lavar as mãos no marketing só porque estava acontecendo a greve, porque não é bem assim não, né? O marketing também tinha que ter encontrado outras alternativas e não encontrou. E esse filme flopa, mas ele flopa sendo elogiado pela crítica. Bem mais do que o filme do Flash. E aí, com esse filme, ficou muito evidente que o desgaste da marca DC, o universo compartilhado da DC, estava prejudicando os filmes. Prejudicou no Flash, prejudicou também no Shazam. Só que lá não era tão evidente. Agora é. Agora a gente consegue ver muito claramente. E por isso, quando a gente chega aqui nesse filme, fica realmente parecendo que aquele vídeo do James Gunn contribuiu significativamente para esses filmes flopar. Isso eu não concordo. Pode apostar que o vídeo contribuiu para aquela sensação de que o DCU tinha morrido e que o negócio era chegar logo no Superman Legacy no DCU do James Gunn. Pode apostar que fez isso. Mas o vídeo em si, sozinho, ele não tinha o poder de destruir a bilheteria de 3 filmes. Pode apostar que a culpa disso vem de outros fatores. Na minha opinião, o principal fator é o desgaste de marca DC. O vídeo do James Gunn ele acaba sendo um pouco emblemático porque ele evidencia isso. Mas o desgaste já existia antes do vídeo. E esse é o problema. O Adão Negro sofreu com isso também. O vídeo de James Gunn apenas evidenciou, mas ele não criou o problema. O problema já existia antes. E aí a gente volta pro início do vídeo, pra pergunta no vídeo. Foi o grande erro da DC divulgar os filmes do DCU do James Gunn em janeiro? A minha resposta sincera é não. Não foi esse o problema. Porque eu acho que se mesmo não tivesse acontecido aquele vídeo, provavelmente o filme do Flash teria flopado, o filme do Shazam teria flopado, e o filme do Besouro Azul teria sofrido pelos mesmos problemas que aconteceu aqui, com ou sem aquele vídeo. É por isso que não é o grande erro. Mas que o vídeo contribuiu, contribuiu. Todo mundo sabia que quando James Gunn chegasse, iria ter um período de transição difícil. E era difícil, ninguém escondia que era difícil. Como a gente está vendo se comprovar agora. A transição é difícil. E é uma transição bem difícil porque à medida que a gente vai avançando, chegando mais perto do DCU, os filmes da DC do DCU vão flopando. E mesmo estando num período de transição, as pessoas não veem que é um período de transição. As pessoas veem como mais um flop da DC. E aí desgasta a marca DC também. Ah, Gabriel, mas então você não teria feito esse vídeo? Olha, agora é fácil criticar o vídeo. Lá em janeiro, nunca passou na minha cabeça que iria prejudicar. Se eu fosse James Gunn, eu teria feito a mesma coisa. Eu também teria divulgado um monte de projeto. Olhando a obra pronta, talvez fosse melhor não ter anunciado nada. Ou só o filme do Superman Legacy.
Mas é o que eu comentei antes, eu acho que a lista que ele criou ali teria vazado em algum momento no ano. E aí teria dado o mesmo efeito que a gente tá falando aqui. A verdade é que a vida da DC é difícil. A DC escolheu viver a vida no modo hard, e no modo hard vai viver. Até o fim dos tempos. E bem, agora só nos resta um filme da DC esse ano, que é o Aquaman Reino Perdido. Existe algum hype pra esse filme? Bem pouco. O hype que tem pra esse filme é a esperança do James Wan fazer um ótimo filme e o fator Jason Momoa, ali com a China. Até por isso que eu acho que dos 4 filmes esse ano, talvez seja o filme que melhor vai sair de bilheteria. Porque tem o Jason Momoa e o fator China. Mas eu também acho bem difícil esse filme do Aquaman ser super bem recebido e fazer muito, muito dinheiro. E se ele fazer, ótimo pra DC. Pode ter certeza que a melhor coisa nesse momento pra Warner é lançar todos os filmes da DC e ficar 2024 ali no limbo, só com o filme do Coringa 2, e 2005 voltar com o filme do Superman Legacy. Se a Warner pudesse apertar um botãozinho pra chegar em 2025, ela iria apertar. Ela tem que viver até lá e tem que viver essa transição. E a transição vai ser difícil, como tá sendo difícil. O Besouro Azul, que é um bom filme, sofreu com isso. O Flash, que eu também não acho que é um filme ruim, sofreu com isso. O Shazam 2, que eu também não acho que é um filme ruim, sofreu com isso. Os 3 filmes da DC eu não acho que são ruins. Se tivesse um bom momento de universo compartilhado da DC, eu tenho certeza absoluta que esses filmes iriam ir bem de bilheteria, pelo menos fazer o dobro. Mas a DC não vive um bom momento, principalmente pós Adão Negro. Eu acho muito fácil querer jogar a culpa no vídeo de James Gunn de janeiro. Tem culpa, mas não é a principal. Essa culpa, na minha visão, é do Walter Hamada. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe DC. E esse foi o vídeo discutindo os fracassos da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.